Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA, Uninta. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos agora finalizando, né, essa disciplina dos evangelhos, né? Porque, na verdade, todo esse esforço no nosso Novo Testamento são introduções gerais ao texto do Novo Testamento. Eu já mencionei para vocês que, na verdade, nós começamos com as epístolas joaninas, né? Então, algumas coisas aqui nós tivemos que adaptar para aproveitar esse material paradidático, mas nos evangelhos agora, depois do evangelho de Marcos, nós adotamos um método um pouco diferente, em 2 blocos, e que nós achamos que seria mais interessante. Tá certo? Então, vamos agora para esse material que é paradidático, né? Mais uma vez enfatizo isso, que o material didático é aquele que se encontra no AVA, e esse, se você deseja, deve entrar em contato comigo para que eu possa enviar, já que esse material não se encontra mais em circulação, tá ok? Por que, então, fizemos essa escolha? Porque é um material que ele é bastante conservador, que hoje é muito difícil você encontrar um bom material teológico, a não ser com essa chamada alta crítica, né, onde desconsidera a autoridade da Bíblia, etc. E nós não cremos aqui no nosso seminário dessa forma. Nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus e palavra de homem também, né? Então, a gente estuda tanto do ponto de vista histórico, filosófico, antropológico, etc., mas também de forma teológica, reconhecendo essa autoridade desses livros, né? Tá certo? Então, esse é um material, se você desejar, a gente pode enviar para vocês, para que vocês acompanhem. Então, nessa segunda parte, na verdade, a gente está dando dicas de leituras, né? A gente vai fazendo aqui assim, colocando alguns elementos, porque o que nós apresentamos no primeiro bloco é o suficiente para que você inicie os seus estudos no Evangelho de João. Então, deixa eu passar aqui para vocês. Aqui está. O conteúdo desse material paradidático. Nós já mencionamos que esse livro é um livro totalmente diferente, eu me refiro aqui ao Evangelho de João, né? Dos demais, ele tem uma estrutura que foge completamente àquela estrutura literária dos outros livros, né? Ele tem, a autoria é atribuída a João, embora a gente não tenha essa certeza 100%, né? É um livro que enfatiza, né, a questão da divindade de Cristo, né? Existe essa preocupação da divindade de Cristo. Nós mencionamos na primeira fala que essa divindade ela é provada, digamos assim, através da encarnação do Verbo, né? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, né? Aqui temos algumas evidências externas. Quando se fala de evidências externas, são fontes extra-bíblicas e, de algum modo, apontam, né? Veja, todos esse material são material da tradição, né? Porque internamente temos pouca coisa, né? Tá certo? E toda a tradição aponta aí realmente para João, né? Pelo menos é os argumentos mais confiáveis, né? Mais confiáveis. A evidência interna, ou seja, que aqueles pontos dentro do próprio livro de João, né? Que apontam, né? Volto a repetir, não são coisas definidoras 100%, né? Mas que nos levam a crer e que realmente foi um discípulo de Jesus, chamado de discípulo amado, né, que escreveu esse livro, por isso que é um livro realmente muito singular. Eu, particularmente, acredito que tenha sido escrito em Éfeso, né, pela linguagem do livro, né, essa conexão com a filosofia grega e com a teologia hebraica, e é muito interessante, sem dúvida alguma, né? Então, aqui você vai encontrar muitas informações úteis, além daquela do material didático, né? Volto a repetir, que eu estou repetindo isso várias vezes, mas é necessário. O material didático é o material que é cobrado nas APs, né? Esse material paradidático é um material para você ampliar as suas leituras, ao invés de você ficar procurando coisas aí na internet, você tem aqui um material selecionado, né? A questão de data do livro, geralmente, como eu já falei para vocês,
a questão da destruição de Jerusalém é um ponto focal, embora venha muito... Eu, particularmente, não acredito que esses livros tenham sido escritos depois do ano 70, não tem como, na minha concepção. Por quê? Porque a destruição do templo estava muito relacionada com um sinal escatológico, né? Então, como um sinal escatológico de uma grandeza da destruição do templo, não seria mencionado nesses livros. Então, essa é a minha crença pessoal, não só minha, né, mas uns estudiosos também acreditam na mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Então, você vai ter material aqui suficiente, né? Local da composição, né? Eu, particularmente, acredito, né, em Éfeso, né? Mas existe outras, né? Olha aqui, né? O autor coloca também em Éfeso, né? A minha crença também pessoal é em Éfeso, mas existe aí outras possibilidades teóricas, né? As fontes, veja, a fonte joanina é algo extraordinário, né? A história de Nicodemos, né? São histórias intimistas, né? Histórias muito íntimas, de encontro de Jesus com pessoas, né? Que não são mencionadas em outros locais, né? A descrição que Jesus faz como o pão da vida é algo extraordinário, né? A sua divindade, né? A sua ligação ontológica com o Pai, eu e o Pai somos um, são declarações fortíssimas, né? E se diferencia muito dos outros evangelhos, né? E esse evangelho, como nós falamos, a divindade de Cristo é enfatizada na sua encarnação, assim como também a primeira epístola de João também fala sobre isso, né? E que a maior parte do livro, do conteúdo literário, está relacionado com a paixão de Cristo, né? Que também é um ponto aqui interessante, né? E aqui o autor apresenta algumas teorias a respeito dessas fontes e da composição, que eu já mencionei algo parecido lá no início, né? Mas eu, particularmente, tenho algumas interrogações a esse respeito, né? Mas aqui alguns acreditam que a fonte, né, da Galileia e as fontes da Judeia que teriam gerado, né, essas correntes, né? Então, a tradição de Roma, a tradição da Síria, então, que teria influenciado a composição de Marcos, né? Aliás, de Mateus. E essa tradição que vem de Roma, né, de Pedro, né? Aqui não está falando de Papa, viu, pessoal? Está falando aqui do martírio, né, do período que Pedro passou em Roma, né? Teria influenciado o Evangelho de Marcos, que, por sua vez, influenciou também Lucas, influenciou Mateus, e essas outras fontes vindo da Judéia teria influenciado o Evangelho de Lucas, e essa de Éfeso, o Evangelho de João. Pessoal, tudo isso aqui, olha, tem uma tremenda interrogação. Por quê? Porque não tem como você provar. Mera teoria de tudo isso aqui, entendeu? A gente tem que mostrar para vocês, porque é nossa obrigação, né? E você ter, mas são meras teorias. Não tem como a gente comprovar isso aqui de forma histórica, né? Tá certo? Então, o Evangelho de João tem essa característica de trazer elementos que não se aparecem, não estão presentes nos outros evangelhos, e é um livro que tem uma certa densidade, né, de unidade interna. Ele começa, eu mencionei isso na primeira parte, ele tem um prólogo, depois ele tem o chamado livro dos sinais, que são milagres acompanhados de discurso, e a maior parte do livro dedicada à paixão de Cristo, né? E esse deslocamento de Jesus da Galiléia em direção a Jerusalém, que também é muito significativo, né? Eu já mencionei isso para vocês aqui. Aqui o deslocamento, lembrando sempre que isso aqui, que essas palavras, viu, pessoal, são deformadas, né? Então, aqui todo um vocabulário joanino, né, de saber, luz, trevas, mundo, né, consolador, logos. Alguns acreditam que mais de 40 vezes aparece a palavra logos em João, né? Quer dizer, é muito significativo, né? Muito significativo
a ênfase que se dá a essa palavra no Evangelho, né? O que mais aqui que é interessante, né? A palavra também espírito, né, que aparece muito, a palavra pneuma, que é ruach no hebraico, né? Que marca de forma muito expressiva, né, aqueles discursos de Jesus sobre o Espírito Santo, né, que são maravilhosos, né? E o que mais aqui a gente poderia apresentar, né? Então, essa primeira parte, como nós falamos, é o chamado livro dos sinais, a segunda, o livro da paixão, né? A relação com o judaísmo, nós já mencionamos isso na primeira fala, não vamos repeti-las aqui, né? Os manuscritos do Mar Morto, né, têm uma relação linguística. Por que linguística? Porque no manuscrito de Mar Morto se fala muito de mestre de justiça, e no Evangelho de João, o Espírito Santo é esse mestre de justiça. Se fala também de luz, de trevas, essa luta entre o bem e o mal, né? O conhecer, o saber, a verdade. E é muito interessante, né? Que talvez João tivesse algum conhecimento dessas comunidades, né? Mas também esse conhecimento já tivesse sido levado para fora de Israel, né? A relação com o gnosticismo, que nós já mencionamos, né? Que é aquela teoria que falava do conhecimento para um grupo específico, não para a humanidade, apenas para os seletos, e que João combate isso, né? João mostra que a salvação, de algum modo, está relacionado com o conhecer, né? Conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus, que é uma concepção hebraica, não é um exercício intelectual, mas sim relacional também, né? Tá ok, pessoal? Então, com essa orientação, com essa leitura aqui, é possível vocês terem avançarem. Por isso que eu estou falando isso aqui, é a segunda milha, né? Não é o material que se usa para avaliação. A gente está apresentando aqui porque se você quiser algo a mais, nós temos algo a mais para oferecer para você. Isso aqui é o suficiente para você ter uma boa compreensão, né? Deixa eu fechar aqui. Mais uma vez, eu quero mostrar para vocês aqui a questão da chave linguística, como isso é importante para os estudos dos evangelhos, por causa das palavras, o próprio nome está dizendo, né? Você conhecer essas palavras, o significado, e como isso vai ser importante para você compreender o conteúdo, né? Como nomes próprios, né? Como são escritos em grego, né? Algum nome de cidade, aqui é Nicodemos, né? Nicodemos, né? Nicodemos, a gente fala Nicodemos, né? Nicodemos. E por aí vai, né? Você tem aqui, mais uma vez mencionando, né, a Bíblia Trilingue, que isso aqui é uma ferramenta fantástica. Em vez de gastar dinheiro com comentário, gaste dinheiro com esses materiais. Enciclopédias, dicionários, versões bíblicas de grego e de hebraico também, né, se você puder. Aqui, essa interlinear, que eu já mencionei, mas estou só repassando aqui para vocês. A interlinear morfológica, que apresenta as palavras no seu sentido lexical. A versão do texto Receptus, que é um texto muito usado por muitos protestantes, né, que muitos protestantes rejeitam a versão crítica, né, acham que essa versão aqui é a versão mais fidedigna, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe que não é o escopo dessa nossa disciplina, né? E aqui que é uma versão crítica, que é a chamada quinta edição, né, que tem algumas notinhas, não são muitas, de variantes, e, por fim, essa que é o material que você deve se esforçar para adquirir, entendeu? Porque um teólogo sem esse material, sem a Bíblia hebraica, sem esse material, realmente fica muito a desejar, né? Só se você não tem dinheiro agora, né? Aí tudo bem, espere, né? Você pode ter na internet, etc. Mas assim que puder, não deixe de adquirir esse material. Deixa eu mostrar também para vocês aqui, pessoal, o Bible Works, né? Que eu esqueci de deixar aberto aqui, né?
o BibleWorks, porque o BibleWorks é uma ferramenta extraordinária para aqueles que desejam se aprofundar no conhecimento da palavra a partir das línguas originais. Isso aqui é uma maravilha, pessoal, né? Isso aqui é uma maravilha. Eles pegam um texto, aqui está em Mateus, deixa eu colocar aqui outro capítulo, Mateus 26, por exemplo, né? O que é? Aqui vem português, vem grego, outra versão em grego, outra em grego, aí em inglês, em espanhol. Olha, é uma maravilha, uma coisa assim extraordinária, porque você coloca o mouse aqui em cima da palavra e ela vai dando significado de lá. Mas está em inglês. Sim, mas é só você copiar a palavra em inglês, se você não conhecer, e andar ali no Google rapidinho, né? Não vai deixar de se aprofundar, né? Mas é um material, eu acho que só tem esse e tem um outro também chamado Concordance, alguma coisa assim, americano. É também uma grande fonte para estudos mais técnicos da Bíblia, né? Mas esse aqui é maravilhoso, né? Se puder adquirir, não é tão barato, mas vale a pena, entendeu? Vale a pena mesmo se você quer se aprofundar em estudos mais técnicos da palavra de Deus. Pessoal, a gente encerra aqui essa questão do Evangelho de João, e eu volto a repetir para você, pegue sua versão interlinear, se não tiver, procura na internet, para que você leia o texto em português e em grego, para que você, aquelas palavras que você achar interessante, vai atrás na internet dela, e com aí você vai ampliando aos pouquinhos, não se apresse, né? Aos pouquinhos, você vai ampliando os seus conhecimentos. Eu volto a repetir, o material paradidático, se você desejar, você manda uma mensagem para a gente pode disponibilizar. E o material didático, que é o material que nós cobramos para as avaliações, ele está aí disponível no AVA, tá certo? No ambiente virtual aí, de aprendizagem, né? Tá ok? Então, um forte abraço e que Deus abençoe os esforços de vocês e que vocês se tornem aí pessoas habilidosas e aptas para manejar bem a palavra de Deus, evangelizar e também edificar a sua vida espiritual através do estudo da palavra, tá certo? Então, um forte abraço, não se esqueça de ler, pelo menos em português, esses 4 evangelhos, antes de responder qualquer questão aí de avaliação. Ok? Então, fique com Deus, a gente vai ficando por aqui e nos veremos em breve.